Como eu disse, a partir de segunda-feira a gente começa a esvaziar o hospital e não aceitar mais pacientes. Situação gravíssima da Fundospar Antiga Santa Casa vem a público. Tudo isso e muito mais a partir de agora no portal Giba Notícias. Fala em nome de Pano Bianco Academia, a melhor de Cianorte. Também junto com a gente, Construtora Japurá. O sonho da casa própria começa aqui. Olha, deixa eu falar para você do Tuneiras Carregamentos, isso mesmo, do nosso amigo Elias. QualityNet, a melhor internet está aqui em Tuneiras. Farmácia Santo Antônio, essa é a nossa farmácia. Pércio Bonetti, engenheiro civil, esse eu garanto. Também junto com a gente, ovos e café Tominaga, na qualidade vai te surpreender. Pensou em sorvete? Pensou Gebom Sorvete. Fundospar pode fechar em Cianorte e fica complicado. Atendimento à saúde à população de Cianorte e do consórcio Amenorte. Olha, abrindo a coletiva de imprensa, o diretor da Fundospar Antiga Santa Casa, Gilmar, ele fala, dos aportes dos municípios para complementar a tabela SUS e também, fala aí do processo acesso. Vamos assistir. Nós somos uma fundação, uma Santa Casa, onde a gente está inserido num sistema onde todas as santas casas passam pelos mesmos problemas, tá? E cada lugar, cada região resolve de um jeito, tá? Nós temos uma tabela SUS, gente, que está defasada há 20 anos, tá? Eu acho que isso não é difícil de ninguém entender, como que você trabalha com uma tabela de pagamento que está há 20 anos atrasados. Logo que nós começamos, 2015, 2016, a gente fez um trabalho junto aos municípios para que houvesse um aporte, um complemento dessa tabela SUS, para que os nossos gastos equilibrassem com os nossos recebimentos, tá? Isso foi lá para meados na época de 2016, na época da gestão do ex-prefeito, falecido prefeito Bongiorno, e que a gente levou a solicitação para ele, para os demais prefeitos da região, e ele entendeu naquela época a necessidade desse aporte, tá? E então isso nasceu lá em 2016 e ele vigorou até outubro do ano passado, de 2024. As atuais gestões, a atual gestão não concorda com esse aporte, eles acham, que não é de responsabilidade deles isso. Se vocês procurarem nos livros, nas leis, vocês vão ver que é a responsabilidade do município, estado e União, certo? Cianorte é gestão plena, ou seja, ele assume a função de estado. Então não adianta o hospital ir buscar esse aporte, essa diferença no estado e nem na União. Então o nosso estado, ele é aqui no município de Cianorte, tá? Então, diante de toda essa situação, de todo esse emaranhado, vamos falar assim, nós combinamos agora com essa situação que nós estamos hoje. Antigamente, a gente tinha a renovação dos nossos contratos do Projeto Acesso a cada 10, 12 meses, que seria para um ano, tá? Na atual gestão, isso passou a ser de 3, 4 meses. Então, a cada época que esse contrato se encerrou, desse aporte, sempre a gente teve dificuldade para renovar. Porém, a gente conseguiu até então essas renovações, tá? Em outubro desse ano, após as eleições, encerrou mais uma vez esse contrato, tá? E de lá para cá, a gente não conseguiu mais fazer essas negociações, tá? Que está culminando nessa situação que nós estamos aqui hoje em relação aos nossos fornecedores, aos nossos médicos, de falta de pagamento. Olha, na sequência, quem fala é o superintendente da Fundospar, o Caio. Ele faz a avaliação da tabela SUS.
Vamos assistir. Pessoal, isso aqui então é só para demonstrar, tá? Isso tem na internet, existem outras também análises e estudos. A variação da tabela SUS acumulada desde a implantação do Plano Real em 1993 até o ano de 2018. Tá? Então ali a gente vê, por exemplo, a tabela SUS nesse período reajustou 93% e o INPC, tá? O Índice Nacional de Preço ao Consumidor, foi mais de 500%. Tá? Isso até 2018. A gente teve uma pandemia onde medicamentos subiram ali mais de 1000%. Tá? A gente teve uma medicação que subiu quase 2000%, tá? Durante a pandemia. Os preços depois arrefeceram, mas não arrefeceram na mesma toada que subiram. Eles não voltaram ao patamar que eram em 2022. Foram notícias veiculadas em 2022 pelo CFM, Conselho Federal de Medicina, que as perdas acumuladas, né, do SUS elas chegam em até 17.000%, tá? E geram problemas para hospitais filantrópicos que atendem o Sistema Único de Saúde. Aqui são algumas notícias de hospitais, tá, que já chegaram a denunciar o contrato de prestação de serviços ao SUS, ou que paralisaram o atendimento, ou que suspenderam cirurgias eletivas para conseguir manter os seus estoques dentro das urgências. E os motivos, eles se convergem para um único caminho, que é a suspensão de atendimentos, falta de reajustes na contratualização, situação econômica vivenciada pelos hospitais, tá, ou ausência de um contrato. Essa aqui foi uma notícia veiculada em 2023, maio de 2023. Tá? A curva em azul, ela demonstra a receita SUS em milhões e a curva em vermelha, a despesa em milhões. Tá? Esse aqui foi a despesa do Hospital do Amor, um hospital conhecido nacionalmente, que sobrevive graças ao aporte, né, de as campanhas que realiza e os incentivos dos artistas. Em 2022, mais de 700 desses estabelecimentos têm dívidas acumuladas que chegam a 10 bilhões com bancos por causa da defasagem dos contratos com o SUS, segundo a Confederação do Setor. Esses 10 bilhões é só com os bancos, ainda existem dívidas com médicos, com fornecedores, algumas entidades têm com funcionários, essa dívida daí tende a ser maior. Aqui, só para exemplificar algumas auditorias, todos os anos a gente passa por auditorias, tá? Então nós temos as prestações de contas realizadas pelo ao Conselho Diretor, anualmente ou quando solicitado ao Conselho Fiscal, ao Ministério Público. Nós prestamos contas também ao Conselho Municipal de Saúde de todas as emendas de custeio que nós realizamos, com cópia das notas, comprovantes, transferências de pagamentos. Os convênios, as emendas parlamentares para compra de equipamentos, nós prestamos contas também no sistema informatizado de gestão de convênios do governo federal. Aqui só um exemplo, tá, da prestação de contas da Fundação, 2004 a 2016, depois relativo aos anos base de 18, 19, 20, 21, 22. Além da prestação de contas anual, esporadicamente nós temos também prestações de contas que são feitas dessa forma, englobando os períodos de análise, tá, pelo Ministério Público. A última que houve uma auditoria, além da que nós fizemos também ao Sistema Integrado de Prestação de Contas do Ministério Público do Paraná, nós tivemos um contador, auditor, nomeado pelo Ministério Público em 2023, aqui no hospital, auditando toda a situação fiscal, patrimonial, financeira, contábil, administrativa da entidade. Esse relatório foi feito também pelo Ministério Público, só que em 2013, tá? Ali nós temos esse relatório na íntegra, tá, da situação em 2013 e podemos disponibilizar também esse relatório. E em 2013, uma das soluções apontadas foi o aporte de capital pelos instituidores da fundação, que são os municípios, que instituíram ela em 92 e no ato de instituição constou que a fundação seria mantida com dotações orçamentárias dos cofres próprios dos municípios. Aqui é o que eu falei, tá? O parecer de aprovação do Ministério Público de dezembro de 1992, onde constou que os recursos da Fundação estão contidos no artigo 21 e se constituem em cotas de contribuição dotadas em orçamento dos municípios integrantes, diferenciados dos padrões normalmente oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Essa é a auditoria que eu mencionei, que foi feita em 2023, o resultado foi pelo arquivamento, tá, do procedimento administrativo aberto. Temos ela também na íntegra, inclusive está no site do hospital, no portal Transparência, em auditorias realizadas, tá? Onde constou, né, após a análise e a gente ter explicado e ter passado as documentações e ter enviado as devidas respostas, que não há evidências de má gestão por parte dos dirigentes da Fundação, as medidas necessárias à execução dos convênios estão sendo tomadas,
a fim de exigir pagamento e atualizar valores das verbas repassadas, o que demonstra em tese a boa gestão administrativa, e que a Fundação tem fomentado atividades que visam captar receitas e reduzir custos, além de empreender melhorias tanto no hospital quanto no serviço de diálise. Você está acompanhando o resumo da coletiva de imprensa que aconteceu nesta sexta-feira, dia 21 de março, na Fundospar Antiga Santa Casa. Uma das coisas que o Caio, superintendente da Fundospar, traz nesse relato é sobre o que se gasta, o que o SUS, o que um paciente custa, no olhar do SUS e o que fica para o hospital pagar. Vamos ver. Esse aqui é um levantamento que a gente fez, muito básico, tá? É um levantamento de custos variáveis, a respeito do que a gente recebe por uma autorização de internação hospitalar pelo SUS, ou seja, quanto nós recebemos para atender esse paciente do SUS internado, tá? E quanto que ele custou, tá? Quanto que gastamos de fato. Mas não fizemos uma análise de custos completa, nós pegamos apenas os custos variáveis diretamente ligados ao paciente. O que nós utilizamos ali? Os materiais e medicamentos, as refeições, café da manhã, almoço, café da tarde e janta, despesas com lavanderia e enxoval, coleta de resíduos, o lixo hospitalar que a gente tem que pagar para destinar corretamente, e os serviços de laboratório, os exames laboratoriais, tá? Esse é um exemplo de um paciente que ficou 61 dias internado, nós recebemos R$ 1.149 por esse paciente e ele custou R$ 6.703 só nessas despesas. Eu não estou fazendo rateio de gastos com funcionários, água, luz, telefone, internet, sistema de gestão hospitalar, honorários médicos, eu não estou fazendo nenhum rateio desse tipo, eu só estou usando mesmo materiais, medicamentos, alimentação, laboratório, enxoval e descarte de resíduos. Deixa eu só fazer uma interferência aqui, para vocês verem, o paciente ficou com a gente 61 dias, e nós recebemos por esse paciente, estou redundando, R$ 1.149. Nós tivemos um prejuízo com esse paciente de mais de R$ 5.000. É isso aqui que nós estamos cobrando do poder público. É isso aqui que eu quero que vocês entendam, que a comunidade entenda. Não tem milagre, não tem como a gente fazer milagre nisso aqui. É conta como é feito na nossa casa. Se as coisas subiram, nós precisamos de reajuste. E se tem um pai responsável por isso, na minha casa, e que está faltando comida, eu vou chorar na barra do meu pai. Da responsabilidade de quem assumiu. Aqui é um outro paciente, permaneceu 19 dias, deu um prejuízo de R$ 1.799,50. Aqui, pode passar, outro paciente, 32 dias internado, R$ 1.149,53, prejuízo de R$ 5.528,71. Pode falar. Vão perguntar, mas e o que dá lucro? Podemos mostrar para vocês também. Quando dá prejuízo, o prejuízo é grande, mas quando dá lucro, o lucro ele é muito pequeno. E isso a gente consegue comprovar também, é só solicitar a documentação, né, claro, nas vias corretas, tá? A gente vai dar informação, é imprescindível que a população tenha esse entendimento, que eles saibam como funciona. Inclusive, de abril a dezembro de 2022, nós fizemos a pedido da Prefeitura, e a equipe da época também acompanhou esse processo. Nós fizemos, junto ao Departamento de Custos, a análise pormenorizada de todas as internações hospitalares que foram feitas pelo SUS, de abril até dezembro. Nesse período, nós levantamos todos os custos, toda a receita diante dessas internações e mostramos uma a uma todas. Enviamos os relatórios e demonstramos o que o Gilmar acabou de falar a respeito da diferença que dá lucro e que dá prejuízo. Nesse levantamento que nós fizemos ano passado, foram 35 pacientes que foram levantados por amostragem, tá? Onde nós verificamos, como eu já expliquei, os custos variáveis diretos. Tá? Nesses 35 pacientes analisados por amostragem, nós tivemos R$ 224 mil de gastos, R$ 39.700 de receita por essas internações, um resultado negativo de R$ 184 mil no ano com 35 pacientes. Só com 35. Observe, né? Por exemplo, lá na UPA, a UPA ela tem um incremento de 175%. As consultas do Cicenop, 420%. A radiografia, 101%. A radiografia de tórax, 133%. E a outra radiografia de tórax, 282%. E o nosso aporte é somente de 56%. Aí, gente, não tem conta que bate. Não vai fechar nunca, porque você calcula
paciente, né, da entrada ali no hospital, e aí custa para o SUS R$ 1.500, um exemplo. E para a Fundospar, R$ 5.000. Aí você calcula, tira os 1.500, sobra tudo para a Fundospar. Então a importância dos municípios está olhando essa diferença. É muito importante isso, gente. Na sequência, o superintendente Caio falou sobre as dívidas do hospital. Então aqui nós levantamos aí as pendências de pagamentos que nós temos até o dia 19, tá? A gente até o dia 19 de honorários médicos, R$ 2.185.117,50, fornecedores R$ 1.227.525,84 e impostos R$ 378.783,59. Projeto Qualidade de Acesso, que deixou de ser pactuado, que não houve um contrato e passou-se esses períodos, tá? Em agosto de 2023, por causa dessa renovação de 3 em 3 meses, pularam um mês e renovaram de setembro em diante, então ficou agosto sem a pactuação. Tá? Somando tudo, se a gente fosse descontar o que deve e o que deixou de ser pactuado, nós teríamos aí um caixa no dia 19 de R$ 477 mil. Tá? Para vocês verem, né? Nós aqui às vezes sai que nós estamos devendo para médico, nós estamos penalizando os médicos. Gente, médico, a gente é peça fundamental, sem eles não tem como. Não tem como a gente trabalhar. A nossa luta não é só para os médicos, nós lutamos pelo hospital como um todo. Quem é administrador, quem administra, sabe que o teto rui se ele não cuidar dos 4 pilares, não é verdade? Então, assim, para vocês verem, nós não devemos só para médico, nós devemos para fornecedores, nós devemos impostos e médicos. Funcionários ainda está em dia, né? Então, assim, às vezes sai vinculado aí que estão devendo para médico e nós não estamos valorizando o médico, muito pelo contrário. A gente sempre lutou em todas as reuniões que nós estivemos, a gente sempre brigamos pela empresa, pelo hospital, pela instituição como um todo, tá? Que isso fique bem claro. Olha, segundo a informação do Caio, tudo isso que ele está passando para a imprensa foi passado à gestão municipal e também ao consórcio de prefeitos aqui da cidade de Cianorte, a Amenorte. Desde 2021, quando a atual gestão assumiu, a gente tem feito encaminhamento de uma série de ofícios, dados, documentos, relatórios, pareceres, legislação e pedidos, tá, de que o contrato seja equilibrado. Tá? Então, seja para as prefeituras, para as secretarias, para o consórcio, para vários outros órgãos públicos, desde 2021, de junho de 2021 até hoje, nós já encaminhamos mais de 80 ofícios. Tá? Fora as reuniões, fora as ligações, fora os encontros que aconteceram, tentando explicar e demonstrar essa situação, além do fato também de que nesse período estiveram dentro da fundação acompanhando os trabalhos 3 pessoas ao menos de confiança do próprio prefeito do município. Olha, foi indagado ao diretor da Fundospar, o Gilmar, falando o que vai acontecer se essa situação não for sanada. Isso vai impactar na comunidade com certeza, tá? Tanto é que no final de fevereiro nós comunicamos todas as autoridades competentes a respeito do desvio do fluxo e remoção de pacientes, caso essa situação não se acertasse, tá? Então, nós refizemos esse comunicado dizendo que se essa situação não for resolvida, a partir de segunda-feira a gente começa a remoção dos pacientes e o desvio do fluxo. O que eu chamo de desvio do fluxo? É não aceitar mais paciente, tá? Os que estão aqui dentro serão cuidados, não haverá prejuízo nenhum, porém estaremos pedindo a remoção de todos esses pacientes também a partir de segunda-feira. E todas as autoridades competentes estão notificadas desde o final de fevereiro, desde o dia 25 de fevereiro. Hoje nós estamos no dia 21. Praticamente há quase um mês eles estão cientes dessa situação. Nossa, que coisa, hein? Fechar? Não, acho que isso... Eu tenho certeza que o prefeito, né, o consórcio de prefeitos vão estar com um olhar especial para que isso não venha acontecer. Porque nós estamos falando em vidas, né, que precisa muito do hospital. Olha, também foi falado do vídeo que o prefeito fez, falando que a Santa Casa recebeu sim os repasses
Vamos ver o que o diretor Gilmar fala. Agora, essa notícia que você está me trazendo, eu não tenho conhecimento dela ainda, tá? Que existe essa barganha, né, para que ele aporte o dinheiro para a fundação. Eu não tenho conhecimento disso ainda. Tá? Em relação ao que nós falamos, né, ao que nós publicamos, nós somos totalmente responsáveis por isso. O que a Câmara também falou, eles são responsáveis pelo que eles falaram, mas também falaram pelo que eu vi e acompanhei, nada diferente do que nós apresentamos. Né? E com certeza, nesse momento, o que tem que imperar é o bom senso. Né? Diz, o cabo de guerra não vai levar ninguém a nada, mas como eu disse para vocês, eu sou o diretor da fundação, eu sou responsável por ela, eu tenho que lutar para que o dinheiro entre. Se não entrar, nós temos que tomar as medidas para proteger os nossos pacientes. É importante citar também, Gilmar, que assim, desde 2021, como a gente já demonstrou e também pode colocar à disposição, nós temos enviado uma série de ofícios, relatórios, documentos, dados, informações, temos as auditorias, temos as prestações de contas, aceitamos, né, que algumas pessoas de confiança do prefeito estivessem dentro da fundação, temos os protocolos de entrega desses documentos, e-mails enviados a essas pessoas, né, conversaram, tiveram acesso total a funcionários, colaboradores da fundação, puderam circular pelos setores da fundação. Então, a gente sempre foi pautado pela convergência, pela transparência, mas pela convergência também, para que houvesse um bom senso, para que a gente entendesse e lutasse por essa situação em conjunto. Obrigado a todos pela grande audiência. Você está acompanhando o resumo da coletiva de imprensa que aconteceu nesta sexta-feira, dia 21 de março, na Fundospar, trazendo a realidade. Gente, que coisa, hein? Olha, foi questionado sobre o impacto que vai trazer se os médicos parar. E também, né, perguntaram para o Gilmar se ele, né, teve alguma resposta diante do exposto até agora. Eu vou te responder pela segunda pergunta. Até hoje nós não tivemos nenhum retorno. Tá? Em relação à primeira pergunta, né, que é onde os médicos realmente, tá, eles entregaram uma carta pedindo desligamento da escala médica, tá, que vence agora dia 1º. Todos os médicos especialistas das especialidades, né, fizeram essa carta. E sem os especialistas não funciona o hospital. Não tem como funcionar. Principalmente, a título de exemplo, o pronto-socorro. O pronto-socorro é a porta de entrada do hospital. É ali que nós recebemos os acidentados, né, os AVCzados, os com acidente vascular. Então, assim, se eu não tenho os especialistas, eu não posso pôr eles para dentro. Não tem como, eu não tenho médico para atender. E aí eu pergunto, se a Fundospar fechar, quem será afetado? Essa foi a pergunta nessa coletiva. Vamos ver a resposta? Ela vai prejudicar toda a região da 13ª Regional. São 11 municípios e em torno de 160 mil habitantes. Aconteceu um acidente, por exemplo, se acontecer isso, para Santa Casa de Cianorte não adianta. Não pode vir, não virá, mas já está comunicado, não pode vir. Olha, eu quero deixar bem claro que o portal Giba Notícias está de portas abertas, tanto para a Fundospar e também para o consórcio, isso mesmo, consórcio de prefeitos. Eu fiz uma pergunta, quem são os municípios que não fizeram o repasse, que não pagaram ainda, né, que estão devendo? Então, sobre os municípios, gente, né, eu não tenho condições de saber quem deve e quem não deve, porque o nosso dinheiro, ele entra via Cicenop. Então, assim, né, vocês, essa indagação vocês teriam que fazer para o Cicenop, porque a gente não tem. Antigamente a gente tinha acesso, né? Mas depois mudou, a gente não sabe mais quem deve, então eu não posso falar sobre uma coisa que a gente não tem conhecimento. O Cicenop, ele é o órgão, vamos dizer assim, onde todos os prefeitos se reúnem. Então, assim, é lá que isso é resolvido, tá? Cianorte é que o prefeito de Cianorte é o presidente do Cicenop. Gilmar, tinha que saber. Uma das coisas que me chama a atenção nessa resposta aí, que o Gilmar fala que não tem acesso. Mas eu tenho conhecimento que vários municípios estão em dia, pagando certinho. E aí o que acontece? Por que o consórcio não passa já para a Fundospar? Por que isso?
E eu vou falar para vocês, causa de conhecimento, e não vem falar que não passou, que eu vou mostrar para vocês. E mostra que se falar que eu tô mentindo. Tem município que tá pagando certinho. Agora, por que o consórcio está segurando? Repassa para Fundospar, gente. É isso. Olha, foi feita uma proposta para o Gilmar se ele, né, tinha disponibilidade de ficar frente a frente com o prefeito Marcão, né, hoje é responsável pelo consórcio de prefeitos aqui, a Amenorte, e esclarecer, porque um fala que tem documento, o outro também fala que tem documento, e aí fica nesse tiroteio. E aí a imprensa vai lá, divulga tudo aquilo que eles estão tete a tete explicando à comunidade. Nós já tivemos algumas conversas, né? Aquilo que eu falo para você, França, que eu falei para todos. Eu tenho os documentos, meus documentos estão aqui, inclusive no nosso portal. Vocês podem verificar tudo que nós estamos falando. Não seria louco de levar a público uma situação da qual eu não teria segurança para falar, entendeu? Inclusive na resposta que nós damos lá, a gente tem todos os embasamentos, né, naquela publicação que nós fizemos. Então, assim, tudo que a gente fala, a gente tem um documento para comprovar para vocês, entendeu? Agora, é difícil eu dizer para vocês, assim, né, da outra parte. Eu falo da minha. Olha, também foi perguntado para o diretor, né, o Gilmar, da Fundospar, se continuar essa situação, quanto tempo ainda a Fundospar aguenta ficar com as portas abertas? Vamos lá. Como eu disse, a partir de segunda-feira a gente começa a esvaziar o hospital e não aceitar mais paciente, tá? Aí é questão de dias, paciente que vai receber alta, paciente que não vai receber alta ainda, entendeu? Se demorar 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e aqueles que percebemos que, segundo orientação médica, que ele vai permanecer internado, ele vai ser removido. Olha, aí eu perguntei, para resolver esse problema, o que precisa de fato, né? Vamos fazer igual o brasileiro, né? Empurrar a situação com a barriga. O que precisa ser feito? Eu fiz essa pergunta ao diretor Gilmar. Vamos lá. Nós temos que acertar essa conta de 4 milhões, né, e 200 mil e refazer esse aporte em 1 milhão e 200 mil. Isso também foram todas propostas, nós documentamos tudo, enviamos, está tudo documentado. Documentado e enviado. É importante que entendam que, assim, como o Gilmar falou, o hospital ele é uma empresa, tá? E o fluxo de caixa dela, as receitas e as despesas, elas são diárias. Então, o que acontece? Se a gente tivesse tido essa continuidade de 750 mil novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, agora que nós teríamos começado um problema financeiro de atraso. Até agora não ia ter, daqui para frente iria começar. Daqui para frente, a gente já fez o encaminhamento de ofícios a deputados, a senadores, pedindo emendas parlamentares de custeio, tá? Essas emendas, elas têm um processo legal que precisa ser seguido, tá? Então, você não tem como prever o que vai entrar anualmente, com certeza, quando vai entrar. E nem todas as despesas podem ser pagas, tá? Então, se tivesse continuado, nós teríamos daqui para frente um problema. Se chegasse uma emenda parlamentar esse mês, conseguisse começar a investir o recurso esse mês, no mês seguinte ia começar talvez a ter um problema dependendo do tamanho da emenda, tá? Uma outra questão que é importante deixar claro é que além do subfinanciamento da tabela SUS, nós temos uma outra situação no nosso contrato. Diferente de outros hospitais que têm alta complexidade em cirurgias, que eles recebem por produção e um valor maior pela internação, nós somos média complexidade, a gente recebe por um teto financeiro. Então, no contrato com o SUS, nós temos 400 AIHs, vou arredondar, tá? Nós temos 400 AIHs para receber 430 mil reais por essas internações. AIHs, autorização de internação hospitalar. Então, eu tenho pouco mais de R$1.050 por internação. Se eu fizer as 400, eu recebo pelas 400. Se eu fizer 500, eu recebo as 400. Se eu fizer 600, eu recebo as 400. Então, aumentar serviço não significa que eu vá aumentar a minha receita. A minha receita pelo Sistema Único é congelada, tá? Quando o Estado ele libera cirurgias através de um programa chamado Opera Paraná, que é um excelente programa que complementa a tabela de financiamento do SUS em 100%, 200%, até 300%, por que a gente às vezes faz uma análise por procedimentos para então aderir a esses procedimentos, tá? Que é inclusive uma das falas do prefeito.
Quando a cirurgia ela é agendada, ela se chama eletiva. O consórcio remunera o cirurgião e o anestesista com uma guia, tá? De complemento, uma guia. Então, quem paga as cirurgias eletivas é o consórcio, tá? Quando existe esse programa de cirurgias, seja pelo Estado ou um programa federal de cirurgias, o consórcio não remunera o médico. O hospital passa a ter a obrigação de remunerar, eles não continuam mantendo essa guia. Então, nem todos os procedimentos se tornam compensatórios, porque o Estado aporta um complemento, mas o consórcio retira essas guias, passando para o hospital a obrigação de pagar, tá? Em novembro, nós fizemos alguns procedimentos através desse programa, tá? Nós ainda não recebemos o valor referente a esse programa. Então, esse é um outro critério que também gera uma baixa adesão do hospital. Porque os médicos, eles recebem pontualmente pelo consórcio. Essas guias, operou num mês, recebe no outro. Tá? Pelo programa, nós fizemos, os médicos que operaram em novembro ainda não receberam porque nós não recebemos. Tá? Então, é importante também deixar claro que não é simplesmente aumentar a produção para gerar mais receita. É por isso que no nosso caso, tá, da fundação, e como eu expliquei, o fluxo de caixa é diário, a gente não pode ficar esperando receita chegar porque acontece o que está acontecendo. Tá? Então nós precisamos desses aportes financeiros do recurso próprio. Tá? O próprio Ministério da Saúde já emitiu, em momentos anteriores, informações de que a tabela SUS é uma referência nacional. Ela pode ser complementada por estados e municípios, sendo faculdade, né, sendo uma opção do gestor local pelo estabelecimento. Então, há municípios que aportam. Um exemplo que foi dado é Curitiba. Curitiba entendeu essa situação dos hospitais e vai aportar. O Hospital Pequeno Príncipe, em 2023, foi eleito um dos melhores hospitais do Brasil, tá? Segundo um ranking. E ele vai receber esse complemento esse ano, porque o prefeito de Curitiba, ele conseguiu entender essa situação. Então, um hospital que é referência nacional em pediatria, um dos melhores hospitais do Brasil, que atende a alta complexidade, que recebe incentivos, que tem um apoio muito forte da comunidade em doações e arrecadação de verbas, vai receber um complemento. Que dirá nós, a Fundação. Aí a conta não fecha, não pode pegar a melhor calculadora que você tem. Não fecha, você calcula. Olha uma das coisas. Vamos colocar lá que atende 300 pacientes. Aí ele recebe pelos 300. Se no outro mês ele atender 400, ele vai receber só os 300. Se no outro mês ele atender 500, vai receber só os 300. Quem paga esses 200? Quem paga isso a mais? Então, diante disso, tem que haver o bom senso, né, do consórcio, de prefeitos, para ter esse suporte daquelas pessoas que passam mais. Olha, uma das coisas também que o diretor da Fundospar, Gilmar, ressaltou sobre uma proposta que foi levada até a Fundospar sobre um recurso de mais de R$500 mil para o pagamento dos médicos. Vamos lá ver o que ele fala diante disso. Nós recebemos do Poder Público o contrato, né, para tentar renovar isso aí. Porém, esse contrato ele foi de R$509 mil em 4 vezes, tá? Direcionado para pagamento dos médicos, tá? Nós não devolvemos esse contrato assinado ainda, porque eu não acho justo a gente direcionar para os médicos que merecem, concordo, falo isso para eles também, e deixar para trás fornecedor, porque não adianta eu pagar médico se eu não pago o fornecedor, vai parar do mesmo jeito, tá? Então, de repente, vocês vão escutar isso, né, que esse contrato veio, a gente realmente segurou esse contrato, porque a gente vê que isso não é a solução, a gente quer a solução da coisa como um todo. Uma situação complicadíssima ao olhar do egoísmo, né, do soberbo, não, porque tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito não serve. Tem que parar com isso, né? Tem que ser do nosso jeito, tem que governar para todos. A Fundospar tem que ceder, o consórcio de prefeitos tem que ceder, e quem tem que ganhar com tudo isso é o povo. É o povo. E a gente vai estar acompanhando essa situação. Segundo as informações, o prefeito vai estar na Câmara Municipal na segunda-feira, né? Vai ter um espaço lá para que ele possa também dar a sua versão. Eu acho que marcar uma coletiva de imprensa, o prefeito, e a gente vai lá te ouvir. E também ter esse tete a tete. Você e também, né, que está representando
os demais prefeitos e o Gilmar representando a Fundospar. Olha, é triste, né? É triste a gente ver uma estrutura como essa. A Fundospar atende toda a nossa região e o que me preocupa, Giba, que deixa nós, vereadores, preocupados, é um acidente. Acontece na PR-323. Uma pessoa vem em estado grave. Até ela ir até Maringá para ser socorrida, ela pode vir a óbito no local do trajeto. E a Santa Casa, ela sempre, né, foi muito boa nessa parte. Eu fico preocupado quando chegar a ambulância do SAMU, como que vai ser? Nós estamos lidando com a vida das pessoas. A vida das pessoas tem que ser prioridade. E vou repetir aqui o que eu já falei anteriormente. Faço um alerta. A saúde pública é dever do Estado. Não é uma opção. É dever do Estado. Se essa crise se agravar ao ponto de pessoas terem a vida comprometida, nós vamos buscar as responsabilidades criminais de quem tem o dever de agir e não fez. Qual o apelo que você faz aos seus colegas de trabalho? O bom senso. Nós temos que, como Câmara, como vereadores, organizar esse processo. Vamos receber o prefeito segunda-feira e atuar na primeira frente, que é solucionar a crise imediata, impedir que o sistema pare. E a partir disso, participar de todas as discussões da sequência sobre financiamento, sobre documentação, sobre estrutura. Mas se nos concentrarmos como Câmara, como sociedade, como poder público em geral, em resolver a crise e impedir que o sistema tenha colapso. E obrigado a todos os nossos telespectadores, vocês que gostam do nosso trabalho. Segue a gente no Instagram, no Facebook, no TikTok. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Lembrando, de segunda a sexta tem Giba Notícias. E na quinta-feira tem a Sala VIP, entrevistados especiais aí, assuntos que interessam a você. Tá bom, nossos telespectadores? E eu vou encerrando dizendo, mude o mundo. Mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Tchau, tchau, um grande abraço. Ó, beijão no coração de todos vocês.